No episódio de hoje a gente vai falar sobre criatividade. E olha só, parece que isso não tem nada a ver com o que a gente fala aqui sempre nesse podcast. Parece que criatividade não tem nada a ver com saúde, parece que criatividade não tem absolutamente nada a ver com alimentação, com costumes, com rotina e etc. Parece que criatividade não tem nada a ver com Ayurveda e Yoga. Você se engana. E vem cá que eu vou te contar mais sobre isso. Antes, você já sabe, contribua com o canal compartilhando esse vídeo com quem adora falar sobre temas naturais também, se inscrevendo aqui, curtindo, comentando. E eu sou muito grata pela sua presença aqui. Se você está no Spotify, ativa as notificações. Vamos para a vinheta e depois vem para cá. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu gosto muito de falar sobre criatividade. Por quê? Porque criatividade é algo que a gente muitas vezes imagina que é um dom. Que a pessoa nasce criativa e aí justamente porque ela nasce criativa, então ela tem esse dom e aí ela faz coisas que outras pessoas não farão. Eu não estou dizendo que a gente não tem predisposição, entre aspas, vamos chamar assim, para ser melhor em uma coisa ou em outra, para ser mais criativo ou menos. Não estou nem dizendo isso e nem é esse o debate que eu quero fazer aqui, tá bem? Mas o que eu quero aqui hoje é vincular criatividade com a sua saúde. E você vai ver que é muito importante você estar saudável para você ser criativa. E claro, eu vou te ensinar também algumas coisas que eu faço para ser mais criativa, para aumentar a minha capacidade de criação diante das pressões e do tempo mesmo que a gente sofre quando a gente precisa ser criativa, não é verdade? Bora lá. A primeira coisa é, olha para você. Como é que está seu corpo? Como é que está a sua saúde emocional? Como é que estão as suas relações com as pessoas? Você está feliz? Sabe, você para e se pergunta, eu tô feliz, eu tô me sentindo bem, é isso aqui que eu quero? Porque às vezes não é falta de criatividade, às vezes é falta de estímulo, ou seja, você está num espaço que você já não curte mais, que você já não quer mais estar ali e você precisa ser criativo naquele espaço. É muito mais difícil do que você ser criativo num lugar que você ama, que você curte pra caramba tá lá, você percebe? E isso em qualquer profissão, em qualquer situação. Então perceba que o primeiro ponto que eu quero aqui puxar da nossa conversa e destacar é: a criatividade está diretamente relacionada com você no sentido de autoconhecimento. O que eu quero? É exatamente isso? Ou aqui eu estou infeliz? Então, se eu estou infeliz, talvez eu não vou conseguir render tanto, vou ter que inventar a moda mesmo, né? Talvez você já esteja no seu limite de criatividade nesse espaço, porque você não está feliz. Então, o autoconhecimento é muito importante para ser feliz. E uma das formas que o yoga ensina para a gente ter autoconhecimento é a meditação. E meditar aqui não é se tornar aquelas coisas que a gente vê por aí, o yogi que senta, fica 2, 3 horas meditando. Ninguém está falando disso. A gente está falando de sentar alguns minutos por dia, bundinha numa cadeira, e levar atenção para a respiração. Não tem mistério meditação, né? Então, assim, basicamente é isso. E vem pensamento? Vem, mas não tem problema, deixa ele ali, deixa ele embora, ele vai embora já já e você continua ali. A rotina, a prática vai te fazer melhorar essa relação com o estar parado. Então, mesmo se você é uma pessoa muito agitada, que consegue parar um segundo, fala, eu nunca vou conseguir meditar, vai sim, porque eu também falava essa mesma coisa. Se eu consigo e conseguir, você também consegue. Então, criatividade, a primeira coisa, tem a ver com seu estar feliz ou não estar feliz. E eu quero ler uma coisa muito legal de alguém que me inspira muitíssimo para você. E antes de ler, na verdade, eu já vou entrar no segundo ponto, que é se dar tempo para buscar inspiração em outras fontes que não são a do seu cotidiano. Então, imagina o seguinte, eu estou trabalhando com Ayurveda, com yoga, com corpo, com meditação, com alimentação, e aí eu vou lá na mitologia, com o Joseph Campbell, buscar no Poder do Mito inspiração. Mas você usa isso daí nos seus atendimentos? Seguramente, porque senão não seria minha inspiração. Então, de alguma forma, essa inspiração vai estar presente no meu trabalho cotidiano, percebe? Mas o mais importante não é nem você perceber essa relação da sua inspiração com o seu trabalho. É você ler um negócio e falar, cara, isso me suscita tanta ideia, isso me faz sentir tão bem, isso me faz sentir tão leve,
eu consigo pensar nisso. Isso é que é legal da inspiração. Pode ser livro, no meu caso, eu busco livros, eu busco, às vezes, filmes, às vezes até obras de arte, imagens, eu observo as pessoas, às vezes, sem fazer nada, fico parada observando as pessoas. Agora, o que implica isso? Implica em tempo, que é o nosso terceiro fator da criatividade. O segundo fator, então, é busque inspirações em outros lugares que não estão diretamente relacionados com o seu trabalho, porque esses outros lugares vão te dar insight. Então, primeiro, você foi para dentro de você. Segundo, você buscou em outros lugares. E aí eu vou falar do terceiro ponto antes de ler o trechinho, que eu quero terminar, na verdade, o podcast com o trecho que eu falei que eu ia ler lá atrás. Calma aí, que vai valer a pena. O terceiro ponto é a questão tempo. Por que eu tô falando da questão tempo? Porque a gente fala de criatividade, parece que criatividade sempre é assim, não necessariamente é. Tem dia que sim, tem dia que a gente acorda inspiradaça, tem dia que a gente não precisa fazer nada, a gente faz um monte de coisa. Agora, e quando a gente não está nesses dias e precisa ser criativo? Aí é que eu busco essas ferramentas que eu estou te ensinando. E eu não estou te ensinando um negócio que eu não utilizo. Eu estou te ensinando algo que eu uso cotidianamente quando eu não estou inspirada para fazer as coisas. Então, primeiro eu vou para dentro de mim. Segundo, eu olho um pouco, eu passei um pouco pelo mundo ao meu redor. Cada dia uma coisa, um dia um livro, outro dia uma imagem, outro dia, sei lá, observo as pessoas trabalhando, assim por diante. Agora, a terceira questão é, eu priorizo esse tempo de ócio, ou seja, esse tempo, entre aspas, que parece ser livre, que é o tempo que eu me dedico a me inspirar. Se eu não tenho 5 minutos nem para respirar, onde que eu vou buscar inspiração para ser mais criativo ou mais criativo? Percebe que o tempo de qualidade é fundamental para o aumento da criatividade? Então, priorize o seu tempo, utilize o seu tempo também para isso, que você vai potencializar a sua capacidade criativa, eu te garanto, e vai ser muito incrível. E o que isso tudo tem a ver com Ayurveda e Yoga, se esse podcast aqui é de Ayurveda? Bom, isso tudo tem a ver com Ayurveda e Yoga, porque quando a gente se alimenta no Ayurveda, quando a gente se nutre, a gente não se nutre só de alimentos, a gente se nutre dos nossos costumes, a gente se nutre de alimento mesmo, das refeições, mas a gente se nutre pelos sentidos. Quando eu busco a inspiração dentro de mim, eu estou me nutrindo do meu prana, do meu ar, da minha respiração. Estou me nutrindo da minha energia vital. Quando eu vou buscar essa nutrição fora de mim, nos diversos espaços, na fotografia, na imagem, em um bom livro, no trabalho de outras pessoas, quando eu faço esse movimento, eu estou me nutrindo daquela energia boa que outras pessoas têm também, que outras pessoas criaram e criam o tempo inteiro. E não é um objetivo fazer cópia, fazer plágio, mas se inspirar para criar para criar o seu recorte, para criar, sei lá, a sua arte, o seu trabalho, seja lá o que for. E por fim das contas, quando eu falo em tempo, o tempo é uma questão fundamental para a Ayurveda. A gente tem que ter o tempo livre. E o tempo livre, ele pode ser dedicado para você fazer absolutamente nada para o seu corpo se restabelecer, se rejuvenescer, se recuperar dos perrengues da vida. E isso vai contribuir diretamente com a sua capacidade criativa. Percebe que está tudo conectado? E por isso que a gente fala que a Ayurveda é uma ciência da vida. Porque a gente não trata só de rotina e alimentação. Tudo pode passar pela Ayurveda. É por isso que é tão potente. É por isso que Alimentando-se com a Ayurveda, quando eu e a Gabi fizemos o curso online, eu vou deixar o link para você xeretar aqui, a gente pensou na alimentação como ponto central do curso, mas tem rotinas para você ir desinflamando e se nutrindo de coisas boas, assim como a Ayurveda indica. Mas agora, para fechar esse podcast, eu não vou ficar demorando, eu vou ler a passagem tão inspiradora, tão linda, tão maravilhosa que o Campbell respondeu aqui. O livro O Poder do Mito, na verdade, é a transcrição de uma entrevista que foi feita com o Joseph Campbell. Tem um trecho que ele fala, que em determinada cidade lá, de quinta-feira à noite, era muito comum as pessoas irem jantar fora. E que em uma dessas vezes, num restaurante, o pai de um menininho disse assim para o menino: tome o seu suco de tomate. E o menino respondeu: não quero.
O pai insistiu com voz mais alta: toma o seu suco de tomate. A mãe interveio: não o obrigue a fazer o que ele não quer. O pai olhou para a mulher e disse: ele não pode levar a vida fazendo o que quer. Eu nunca fiz nada do que quis em toda a minha vida. Esse é o homem que nunca perseguiu a bem-aventurança, comenta Campbell, o autor do livro. Então, o recado que eu quero deixar aqui nesse podcast é o mesmo que o Campbell dava para os seus alunos e alunas. Vá, abre aspas, onde o seu corpo e a sua alma desejam ir. Quando você sentir que é por aí, mantenha-se firme no caminho e não deixe ninguém desviá-lo dele. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Yoga e do Ayurveda. Namastê.